Bem-vindos ao podcast da Experiência, um espaço para conversas sem pressa com pessoas que continuam sonhando, construindo e escrevendo boas histórias de vida. Então, estamos no lugar certo, porque neste podcast a experiência é o currículo. Hoje temos a satisfação de receber uma pessoa muito querida, Leila Graff, com quem vamos ter um papo. Vocês já viram ela sorrindo? Muito bom, muito divertido. Vamos conversar em 2 episódios. Vamos ter o primeiro episódio agora, iniciando agora, e depois um segundo episódio com histórias diferentes em cada episódio que são encantadoras. Muito obrigado, Leila, por aceitar o nosso convite. Satisfação Você acha demais. encantador, não sei se os outros vão achar. É assim. Leila, para começar nossa conversa, queria ler um pequeno trecho de um texto, aliás, um pequeno texto, para ver se ele reflete a equação da tua vida. Tá E bom. daí em frente a gente começa a conversar abertamente. Escute o que esse texto disse. Leila Graff talvez seja uma das poucas pessoas do mundo capazes de transformar matemática em afeto. Nossa. Porque, olhando para a vida dela, a impressão é que ela resolveu uma equação curiosa. Somou 79 anos de vida com 58 anos de casamento. Multiplicou isso por 54 anos ensinando matemática. Dividiu o coração entre 3 filhos, 5 netos, milhares de alunos e incontáveis amizades. E ainda encontrou tempo para atravessar os Estados Unidos de carro 4, 5, 6 vezes, carregar 7 malas numa lua de mel de ônibus, sobreviver à sopa de caldo quinor com banana no interior do Rio Grande do Sul, Esse foi meu marido. sempre acreditando que a vida é bonita e que vale a pena ser vivida. Leila parece dessas pessoas raras que transformam dificuldade em história engraçada, aluno em família, viagem em memória e rotina em celebração. Seu curso tinha um lema peculiar: ensinar a vencer. Mas, pelo que todos contam, ela ensinava algo mais importante: a ser feliz estudando e a caminhar com as próprias pernas para cada um construir alegria e felicidade na própria vida. Talvez por isso tantos ex-alunos ainda a procurem. Talvez por isso ela nunca tenha conseguido passar pela vida despercebida. Porque algumas pessoas ensinam matemática, mas outras ensinam humanidade, usando a matemática como desculpa. Nossa, esquecendo de dizer que eu choro por tudo. Já tô chorando. Não tem Não, problema, mas é disso que se trata. É Então, mais ou menos o que foi, né, a minha vida, né? Desde que eu abri o Magíster, né? Que eu abri o que era um Magíster. curso preparatório. Era um curso preparatório para o Colégio Militar. Sim. E eu, como adorava matemática, fui ensinar. Eu poderia ter ensinado português, história, geografia, mas eu fui ensinar matemática porque eu adorava matemática. Ela abria a mente da gente, ela ensinava você a escolher o caminho certo, quando você Sim. tinha vários caminhos. Eu dizia isso tudo para eles, né? Sim. Se você sabe matemática, você é capaz de chegar numa encruzilhada e descobrir qual é o melhor caminho melhor para solução. você, a melhor solução. Isso é a matemática que dá, né? Porque ela Sim. faz você aprender a raciocinar, a escolher de uma maneira legal, de Sim. uma maneira correta, né? Considerar variáveis que estavam envolvidas. E eu tinha um monte de peguinhas para pegar, e com isso eles passavam a adorar a matemática. Esse é que era o Isso. ponto mais legal, né? Mas Porque- eu sentia aquilo, eles chegavam lá, eles não sabiam nem uma tabuada. Quando eles saíam de lá, eles faziam conta de cabeça, eles eram capazes de passar em qualquer teste que dessem para eles, porque eles estavam preparados, porque eles tinham aprendido a pensar e a entender Isso. que a vida realmente é uma luta, mas que você pode vencer se você acreditar, se você se esforçar, Bom, aí principalmente, esse né? seu lado de professora de matemática é muito interessante e eu sei que permeia a tua vida. Agora, já que você falou desse ponto para começar a conversa, por que você acha que os professores têm uma certa dificuldade de criar esse interesse, essa vontade de descobrir os números e os cálculos e, enfim, conseguir administrar mentalmente bem essa área do Olha, conhecimento? é difícil dizer porque na vida cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso.
Então, muitos, porque estão sendo professores, porque não conseguiram fazer outra coisa, não gostam de ser professores. Então, quem não gosta de ser professor nunca vai conseguir fazer alguma coisa para os alunos legal, porque ele não gosta daquilo, certo? Outros porque não ensinaram a ele matemática direito, então ele não está capacitado a ensinar para uma outra pessoa, Correto. porque ninguém ensinou para ele, certo? Então, existem muitas explicações, muitas mesmo, mas eu acho que essas 2 são as mais importantes. Maravilha. Voltando um pouco à conversa da leitura que a gente fez no começo, e pelo que eu conheço de você, você é uma pessoa que vive num bom astral, Sim. num lado positivo, objetivo. Vamos falar da sua admiração pela natureza, enfim, dessas tantas coisas. Agora, o que você acha que seja o principal para as pessoas terem em pauta, em mente, no dia a dia de suas vidas, para chegar aos 79 anos? E aqui, aliás, a idade não é tabu, aqui é mérito. Nesse podcast, a idade é mérito. Então, que seria interessante, ou o que tenha levado você a viver com bom astral até este quilômetro da vida? Tá, eu acho que também são várias causas, né. Eu nasci feliz. Como foi isso, Lili? Nasci feliz. Sempre que eu me lembro de mim, eu me sentia feliz, entendeu? Eu gostava de fazer as pessoas felizes, certo? E tive, assim, um pai e uma mãe que foram maravilhosos. Meu pai era um santo, ele deu uma paz pra gente que, olha, eu agradeço. E eu puxei o jeito de ser dele, eu sou em paz, Sim, mas por causa dele, porque eu puxei o gênio dele, sim, certo? E aí, como eu admirava ele, eu gostava de estar com ele, eu escutava o que ele dizia. Então, ele gostava da natureza e me passou isso, e eu vi que ele tinha razão, que a natureza é uma coisa sensacional. Então ele mostrava as plantas, me dizia os nomes, mostrava a florzinha que estava às vezes no chão. "Olha aqui como ela é bonita, você está vendo? Às vezes ela é mais bonita do que uma enorme, só que não dá para ver direito, né". E e a sua minha mãe? a minha mãe também era uma pessoa em paz, mas ela era mais agitada do que ele. Quantos filhos eram, Leila? Sou eu e a minha irmã, Ah, certo. certo? Ela era mais agitada, mas também te ensinava a esse... Não, ensinava, ela era muito legal. A minha família, meu avô morreu com mais de 100 anos. Ele era o chefe da família mesmo, ele cuidava de todo mundo. É mesmo? Olha, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, Ih, bati na mesa, desculpa, deu Não, tranquilo. eu me lembro que ele tomava conta de todo mundo. Ele tinha 5 filhos que não morreram, porque um morreu, né. Sim. E ele se preocupava com todo mundo. Então eu me lembro que quando eu fui Isso era trabalhar no Rio de no Janeiro? Rio de Janeiro, Sim. quando eu fui trabalhar, eu trabalhava no turno do meio, aí não almoçava. E como a minha mãe era aquela pessoa certa, tinha que almoçar tal hora sempre, tinha que lanchar tal hora sempre. Aí o organismo fica acostumado, né, aquela Sim. coisa. Aí me tiraram da hora do almoço, eu comecei a passar mal do estômago, né, porque eu não Faltava podia o comer alimento no horário no certo. horário certo, que eu acho que é uma coisa errada. Você tem que ter, como é que eu vou dizer assim, poder chegar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e não aquela coisa rígida, né. Sim, sim. Falaram para o meu avô, no dia seguinte, ele chegou lá em casa assobiando: "Fifi, Fifi, filhinho, olha aqui, trouxe uma marmita para você". Ele cuidava de todo mundo, Estava sabe, atento de todos os familiares. de E todo mundo. seu avô e seu pai eram de origem alemã, Não, não? não tinham nada de alemão. Alemão é com meu marido. Seu marido. Eu pensava que era de Não, origem não. alemã. Então Eles eles eram eles tinham cariocas. eles eram descendentes de portugueses, né. Sim, Meu pai tinha o olho azul, porque ele era do Nordeste, e ali viveram os holandeses, né, e sim. ele herdou isso, né, não sei como, mas ele herdou. E a minha mãe também tinha os olhos azuis, e eu e a minha irmã saímos de olho azul. Ah, certo. E nessa evolução da sua vida, chega o momento de conhecer o Rodolfo, seu marido. Como que é essa história? Conta pra gente como que isso aconteceu. Olha, para o meu pai me levar para um baile, me levar para uma festa, quase que eu tinha que andar de joelho atrás dele. Ele era ótimo, ele era em paz, sabe, eu só tenho recordações boas dele. Mas ele não era, assim, uma pessoa sociável. Certo. Ele quase não falava, tanto que a minha mãe
disse que ia escrever um livro. Casei-me com um mudo. Isso é uma coisa importante na minha vida. Eu convivi com isso. Então ele não falava, ele não tinha jeito assim para chegar num lugar e conversar com as pessoas. Ele ficava reservado. Então, para ele me levar numa festa era muito difícil. Eu tinha que pedir, implorar. Sim. Mas naquele ano ele me levou no carnaval lá do Clube Um baile Militar. de carnaval. Um baile Do de Clube carnaval do Militar. Clube Militar. E foi lá que eu conheci o meu marido. Certo. 2, 3 anos mais velho que você. Não, nós temos praticamente a 2 mesma anos. idade. O meu marido tem 1 ano e alguns mesezinhos Ah, mais do que sim. eu. Bom, e se conheceram na festa? Namoraram? Ele estava no Rio? Vocês... Ele estava em Resende, porque ele estava na academia militar. Sim, Então ele descia nos finais de semana, né? claro. Pra gente namorar. Mas foi no carnaval que eu conheci ele. E alguém apresentou? Vocês se conheceram? Não, ele se apresentou para mim dançando. Mas acho que a gente foi Pelo bem que eu feliz. conheço o seu marido, ele estar dançando no carnaval é algo Difícil inusitado. de acontecer, de você acreditar que aconteceu. Mas ele passou na minha frente dançando e cantando. E aí começou, né? Me convidou para ir pro, como é que chama? Pro salão de cima, onde rolavam as coisas que naquela época não era aceitável. Eu digo, não, vai você, eu não vou. Mas eu sei que a gente vive... E o que eu soube é que vocês se casam e vocês vão morar no Rio Grande do Sul. Vamos morar São Gabriel, algo assim? Fomos morar em São Gabriel. Isso. Era um lugar realmente Agora, que... antes de São Gabriel, me contaram que quando vocês foram para a Lua de Mel, como eu disse aqui no texto, ele chegou com uma malinha, iam viajar de ônibus e você chegou com 7 malas. Não, Como olha, foi que- realmente, olha, realmente, eu não era dondoca. Não era Sim. dondoca, né? Mas eu fui protegida pelos meus pais, Sim. certo? Eu posso dizer que eu nunca passei por situações terríveis, que eu passei fome, que eu fui Correto. infeliz. Sim. Não. A minha família era super legal, a família da minha mãe, né? Sim. Eu tinha avô, tinha avó por parte de pai Sim. também. Esse grupo familiar todo estava A gente à tua tinha uma volta. família assim que a gente era unido, sabe? Fazia os natais juntos, fazia festa de São João, São Pedro, pulava fogueira, construía, fazia o Judas para malhar naquela Sim, época. claro. Mas era uma tradição, né? Sim. Eu nem sei se eu achava certo, eu achava meio estranho, mas entrava na brincadeira. Fazia parte na época das comemorações e das festas, né? É, Dessa época, então, tuas lembranças são muito boas, esses registros. Você boas. lembra da tua Pra- construção da tua infância e a adolescência? gente não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Aí, quando chegava um pouco antes de São João, São Pedro, a gente ia catar garrafa para poder arrecadar dinheiro para comprar as bandeirinhas, né? Sim. E aí ia todo mundo pegar pedaços de pau para construir a fogueira. A gente fazia circo para arrecadar dinheiro. Era um circo assim que Sim. nem sei se eu posso chamar de circo, mas a gente fazia, o pessoal aplaudia, dava dinheiro, né? Claro. Eu tinha um tio que ele era casado com a filha mais velha dos meus avós, a filha mais nova dos meus avós. Sim. Era a irmã mais nova da minha mãe, né? Sim. Ele era uma pessoa maravilhosa e ele tinha um pouquinho de dinheiro, então ele ajudava a gente, ele ia lá, ele treinava a gente para o circo, sabe? Tio Diomésio, eu quero deixar o nome dele aqui gravado, porque ele foi, assim, super importante na minha E vida. você se apresentava nesse circo? Qual era o seu número? Eu fazia mágica, eu acho que cada um tinha que fazer uma coisa. Que maravilha. Agora, isso tudo quem era da mais família. fazia era o meu primo. Ele andava sem mão na bicicleta, ele andava na corda bamba, sabe? Agora, Leila, falando nisso tudo, me passa pela cabeça, com essa tecnologia dos dias de hoje, em que as famílias não têm mais esse tipo de encontro, Não, esse tipo não de tem. conversa, o que você extrai daquela época do teu período de infância, adolescência e início da fase adulta, em relação a como hoje a turma vive, especialmente você que viveu com uma escola, tinha um curso, então você conseguiu pegar já esse período de como as famílias estão se relacionando entre irmãos, entre pais e filhos. Provavelmente hoje também tem essa questão de Olha. mais divórcios entre as pessoas. Na época não tinha tanto. Não que estou dizendo que as pessoas devam ou não devam se divorciar, mas eu digo que impacto que você, como professora, como orientadora de tanta gente, pode fazer dessa diferenciação desses Olha, dois. tem tantos pontos para abordar.
Não foi meu caso, mas a mulher antigamente ela não escolhia nada, ela calava a boca, ela não tinha como pensar e dar a opinião dela, Sim. não é verdade? Só que a mudança tinha que ser feita aos poucos, é só isso que eu acho. E quiseram fazer muito rápido, e com isso eu acho que estragou um pouco o que poderia, aonde a mulher poderia ter chegado de uma maneira feliz. Aham. Porque eu encontro, assim, muita mulher infeliz, sabe? Ela tem tudo, mas ela não é feliz. Naquela época a gente não tinha nada, mas era mais a gente não, porque eu já sou de uma época, entre aquela época e a época de hoje, né. Sim. Mas eu pude me formar, eu pude trabalhar, eu me realizei profissionalmente, sabe. Eu tive uma família boa, eu consegui pegar todas as oportunidades que eu tive e aproveitar. O que mais que eu posso dizer? Fui E teu sempre marido também te apoiada. colaborou nisso, Não, foi meu te marido apoiou? sempre foi um marido ótimo, Sim. um pai também bom. Às vezes eu tenho vontade de esganar ele, mas é de vez em quando, Muito bom. é de vez em quando. Mas ele realmente é uma pessoa muito boa, muito humana. Às vezes nem parece que o pessoal acha que ele é fechado, que ele não fala, mas ele é uma pessoa super humana. Ele não diz que vai ajudar, mas ele está sempre ajudando as pessoas, sabe? É. Ele foi um marido muito bom, foi um pai muito bom. Ele era durão, assim, com as crianças, mas ele foi um Sim. pai muito Agora, bom. interessante que você acabou de dizer que o teu marido tinha um certo parecido com o teu pai, no sentido de ser mais fechado, É, o meu mais... pai não falava. Era zero. Era zero, né. Mas eles tinham jeitos totalmente diferentes. Sim, Mas todos os 2 na minha vida foram maravilhosos, né. Eu tive coisa boa. sorte com os homens que passaram pela minha vida, porque poderia ter sido tudo diferente, né. E Mas eu depois tive você vai so ter 3 filhos, 2 homens também. é. E a Vera, né, que eu adotei, Sim, né. tem a terceira, né. Nossa, ela foi uma bênção na nossa Gustavo, vida. Eduardo e Vera. E Vera, ela é irmã deles, eles Sim. amam ela é irmã deles mesmo. E Aham, ela foi claro. uma bênção na nossa vida, Sim, uma bênção. sim. Se eu tivesse tido uma filha de barriga, como a gente fala, a gente não teria sido tão feliz junta, a gente não teria se entendido tão bem, Que planejado as maravilha, né. coisas junta. Nossa, Que maravilha. ela dizia "ai", eu dizia "amém", eu dizia "ai", ela dizia "amém". Foi assim. Então o que eu digo, eu acho que eu tive sorte na vida, sabe. Sim, Eu acho que eu nasci feliz, como você começou aí falando, né. sim. E acho que alguém lá em cima gostava de mim, porque deu tudo certo, né. Eu vejo tanta gente aí que trabalha, 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 faz de tudo, é esforçado e nada dá certo. É, mas você fala sobre isso, de que você nasceu feliz, foi feliz, mas você também relata uma postura tua em relação à vida, que vale muito a pena considerar. Em determinado momento, evidentemente que eu tive um papo com o teu marido antes desta conversa e ele me dizia assim: eu não consigo brigar com ela, porque quando eu vou brigar, ela me diz assim: você vai brigar comigo mesmo? E aí ele desarma. E... Teve uma Como que é época essa que ele história? trabalhava num lugar e ficava com a cabeça, assim, muito quente, né, Sim, com razão. Aí quando ele chegava em casa e dizia primeiro que ele chegava em casa sem sorrir, assim, dizia: "Eu já falei que isso aqui não é para ficar aqui", eu digo: "Pronto, mas ele não vai conseguir brigar comigo". Eu dizia para ele assim: "Olha, você não vai conseguir brigar comigo, eu estou tão feliz, entra na minha". sim. Aí daqui a pouco ele já tinha esquecido as confusões e já estava, né, com as crianças, os cachorros. Você acha que falta um pouco disso hoje, Leila, das pessoas serem um pouquinho mais tolerantes, no Sim, sentido, inclusive, do próprio interesse? Porque eu digo que quando você procura não entabular uma discussão, uma contenda, o primeiro beneficiado é você que claro. decidiu não entrar nessa contenda. O que você acha em relação a não só aos relacionamentos, mas em relação às pessoas em geral? Você vê que hoje as pessoas estão muito irascíveis, né? Qualquer coisa vira um grande Existe problema. uma certa intolerância, né, porque todo mundo tem defeito, mas as pessoas só veem o defeito do outro, não vê os defeitos dela, sabe. Então existe realmente isso, sempre houve, mas eu sei lá, é tão difícil da gente explicar essas Não, mas coisas. explica a tua visão. Tua visão. Eu acho que a coisa principal atualmente é que para a maioria das pessoas o dinheiro é tudo na vida. Lutam por dinheiro, tapeiam os outros por dinheiro. Sempre sonham em ter mais. Nunca estão contentes porque
querem dinheiro para poder fazer mais coisas, não aproveitam aquilo que está acontecendo na vida, sabe? E tudo depende do dinheiro. Tudo depende do dinheiro atualmente. Você antigamente você fazia uma festa de São João, você conseguia um dinheirinho, fazia as bandeirinhas, todo mundo ajudava, cada um fazia o bolo de milho, outro fazia o pé de moleque, outro fazia outra coisa, e todo mundo era feliz com aquilo. Era Hoje em feliz, dia, inclusive, contribuindo, contribuindo, pois se é. sentindo útil. Mas hoje em dia, eu acho que existe assim uma busca do melhor para si, sem pensar no que está do lado, sem pensar que tem gente que não tem nada. Tem gente que não tem nada, só problema, que nunca teve nada. Que a vida é terrível, tá? E não consegue enxergar que ele tem tudo, que ele é a pessoa felicíssima, ele tem o mundo aos pés dele praticamente, se ele olhar direito, sem pensar no dinheiro, sem pensar sempre em querer mais, mais, mais e mais. Sabe qual é a coisa melhor desse mundo? É você fazer alguém feliz. Quando você faz alguém feliz, a pessoa mais feliz é você. E eu Que vejo bacana eu vejo por aí que o pessoal não tá preocupado com isso. Se quer ganhar dinheiro e tiver que derrubar alguém, derruba. Ele não se preocupa. Puxa, será que eu não posso conseguir um pouquinho menos, mas não fazer aquela pessoa infeliz? Ou não ajudar ela também a ter alguma coisa? Não é? Fazer ela ter umas férias, assim. Eu tenho férias todo ano, às vezes eu tenho 3, 4 vezes por ano férias, e aquela pessoa nunca tem férias. E ele é capaz de passar por cima dela para ter mais umas férias. Sabe, é tão difícil. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente boa nesse mundo e tem muita gente ajudando os outros. Porque Sim. senão esse mundo estava perdido. Se você for pesquisar, você vê que tem gente que está sempre fazendo bem, tem gente que está lutando aí para descobrir uma coisa para curar as pessoas. Eu digo para os meus alunos que vão para. Como é que se diz? Vão, por exemplo, para fazer biologia genética. Eu tenho amigos, eles são meus amigos mesmo. Eu digo, gente, olha, eu formei vocês. Agora vocês têm que arranjar a fonte da juventude para mim. Aí eu disse, Vai professora, chegar. é difícil. Mas Mas, eu te pergunto uma coisa, essa ideia é muito interessante do bem que você pode fazer aos outros, e isso não envolve necessariamente dinheiro. Às vezes, não, uma não, não, conversa, é uma conversa, um um sorriso, acompanhamento, um sorriso, uma visita a um hospital, a levar um uma pessoa que orfanato. nunca foi ao cinema, depois comer uma pipoquinha com ela, comer um pedaço de bolo com café, sei lá. Você acredita, Leila, que essa possibilidade de auxiliar os outros, de se interessar, às vezes, pelo problema do outro, nem que não seja para entregar dinheiro, enfim, pode ajudar muitas pessoas que eventualmente. Porque, olha, nós estamos com uma epidemia no mundo de ansiedade e depressão. E muitas pessoas, infelizmente, essa é uma notícia muito ruim, muitas pessoas têm muito patrimônio, muito dinheiro, muitos bens e acabam se suicidando ou entrando na depressão. Ou seja, falta um pouco isso, né? Tanto Essa jovem, né? conexão, tanto Tanto jovem. jovem. O que te parece essa ideia dessa epidemia que nós vemos aí? Tanta gente triste, sem... Eu acho que é justamente o caminho que o mundo pegou de querer dinheiro, 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 e não para pensar que tem outras coisas importantes como dinheiro. Não sei, é tão difícil, porque cada cabeça é uma cabeça. Pode ter gente que me acha ridícula. O que fazer? Vai ser feliz e deixa os outros infelizes. Não pode ter pessoa que pensa assim? Sim, É muito sim. difícil Mas você. também tem um pouco de... O que te parece isso? Tem um pouco de deixar de valorizar as pequenas coisas, né? Com As certeza pessoas deixam também. passar tantas coisas boas, pequenas, que podem ser motivo de alegria durante o dia, 2, 3 vezes Por durante o exemplo, dia. você tem os filhos, né? Você botar os colchões na sala, o cachorro junto, fazer pipoca e ficar todo mundo junto assistindo televisão, deitado nos colchões que estão na Dando um sala. abraço, Dar um conversando. abraço, chorar junto por causa do filme que é triste, faz parte da vida também.
Os meus filhos, quando eles estavam com vontade de chorar, diziam: "Quer ver? Olha, a mamãe já vai chorar". Eu digo: "Eu vou sim, mas vocês também vão chorar". Vamos chorar juntos em família. Mas eram bons momentos. Nossa, a gente ficava junto, assim, ria junto, comia pipoca junto, era bacana. E depois dormia todo mundo ali no chão da sala, nos colchões, ninguém ia para a cama. Sim. Leila, voltando à questão da tua profissão como professora, o que você acha que seria o mais importante, seja de que matéria for, o que seria o mais importante quando você está nessa função de professor, sabendo que tem um conjunto de seres humanos te escutando e você está plantando sementes no coração, nas mentes, naquelas vidas que vão ficar pelo resto da vida? O que você acha mais importante da postura de um professor, de uma professora, em qualquer nível, seja no prezinho, na educação secundária ou, enfim, nível superior? Você conhecer a criança, conhecer mesmo, tentar conversar com ela, ver se ela tem problema, entendeu como é que é a vida dela. É que isso às vezes não dá tempo de fazer. Eu conheci as crianças porque eu ficava depois da hora lá no curso e aos poucos conversando com eles, descia, porque eles ficavam lá embaixo, eu pegava um para conversar, pegava outro para conversar. E às vezes você descobre assim coisas incríveis, incríveis. Eu tinha um aluno que ninguém conseguia lidar com ele. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Aí eu disse: "Meu Deus, como é que eu vou chegar nesse aluno?". Aí eu chamei, os pais, né, e a mãe dele falou: "Sabe o que que é, professora? Ele é um revoltado, porque ele viu o meu marido, quer dizer, o pai dele apontar uma arma na minha cabeça. Então, você precisa conhecer a criança para poder julgá-la, para poder ajudá-la, certo?". Tem aqueles que nem precisam, estão sempre felizes, você vê que não tem problema. "Oi, professora", abraça a gente, beija a gente, sabe, tá sempre aprontando uma, assim, engraçada, Sim. e ele é amigo dos outros, é uma coisa. Agora tem aqueles que realmente você, na hora que você conhece, na hora que você convive com ele, você vê que realmente ele tem problema. E aí você tem que ter a confiança dele, conversar com ele de uma maneira que ele não perceba que você está querendo ajudá-lo ou Sim. ou querendo saber o que que é a vida dele, mas tentar compreender o que que ele passou e ver como que você pode ajudar essa criança, né. Sem julgamento, sem condenação É, e a é. partir dali ajudar. Que outro caso que você se lembra que eu sei que você tem uma história de muitos casos Nossa, eu que você tenho pegou situações entre graves e às vezes necessitadas até de alimento. Como que era isso entre alunos teus? Conta é pra gente porque alguns olha, casos. tinham alunos que eles eram realmente pobres, mas passar fome era um ou outro que Uhum. passava. Então, uma vez eu descobri, ele era um garoto, assim, falava mais que mulher, ele era muito engraçado. Eu adorava As ele, assim, mulheres vão reclamar dizendo que você está falando que as mulheres falam. mas a gente fala muito mais que os homens mesmo, são raros aqueles que falam mais do que a gente, né. Sim, Mas isso é na brincadeira, sim, claro, claro. né. Então eu soube que estava numa dificuldade muito grande e ele estava, assim, não estava conseguindo reagir bem ao aprendizado, porque ele não deveria. Não perguntei nada, eu fui no mercado, comprei e 3 vezes eu levei comida na casa E, dele, e chegou lá inesperadamente na casa da mãe, inesperadamente, entregou e. entregou, não deixei ninguém dizer que não queria, fui Claro, embora. sim. São pessoas que estavam precisando. Nossa, olha, você não imagina cada história. É. Uma vez, uma menina chegou e eu vi ela passar, assim, no meião lá do curso, com as pernas todas marcadas. Aí eu chamei um inspetor, que esse inspetor era uma pessoa, assim, incrível. Ele sabia de todas as crianças, ele ajudava as crianças, sabe. Eu fui e disse: "Vilmar, eh, descobre por que que ela está desse jeito". Aí ele foi lá, ela tinha levado uma surra da mãe. Imagina a surra, porque ela estava com as pernas todas marcadas. Aí eu chamei a mãe. Aí a mãe falou: "Não, você sabe o que que é? Porque eu não estou aguentando ela. Sim. Porque eu me separei do pai dela. E nós prometemos a ela que nós nunca teríamos outro filho, ou outra, quer dizer, o pai tem um outro filho e ela uma outra filha. Os 2 estavam tendo outro filho.
ela estava revoltadíssima, porque eles tinham prometido para ela, era a filha única. E por causa disso deram uma surra nela, quer dizer, a mãe deu uma surra Sim. nela. Então, você vê que essa criança nunca vai esquecer isso, né? Mas eu chamei a mãe e disse: olha, se ela entrar de novo aqui, marcada desse jeito, eu vou chamar a polícia. Ia chamar mesmo, mas nunca mais ela entrou lá. Eu digo: por que que a senhora não procura arranjar uma coisa para ela fazer legal? Bota ela para trabalhar num grupo de festinha. Aí a mãe foi atrás e ela começou a trabalhar no grupo de festinha e foi esquecendo aos poucos o Claro. problema, né? Mas é que você imagina, muita criança deve ter passado por lá. Eu não consegui resolver o problema, De porque às todos, vezes mas passavam claro. 300 e tantas crianças. Sim, E eu dava aula o tempo todo, sim, porque era a maneira, dar aula, primeiro, que eu adorava. sim. E segundo, que era a principal maneira de eu me chegar a eles. Claro. Entendeu? Sendo professora deles, Criar uma ouvindo proximidade. eles. Olha, mas tem cada coisa. Eu tenho um aluno, eu não vou falar nomes, só Claro, falei o nome do claro, Vilmar, perfeito. porque eu sei que ele não se Sim, importa. O filho dele, inclusive, deixa eu contar, ele era um inspetor do curso, e o filho dele veio lá do Rio Grande do Sul e foi fazer o cursinho e passou para a aeronáutica. sim. Hoje em dia, ele é um dos principais pilotos de helicóptero de salvamento que tem na aeronáutica. Que maravilha. Bacana, né? Isso, né? Essas histórias que você nos conta, pelo que eu sei, você deixou tantos alunos conectados com você que volta e meia no meio da rua, nos lugares que você está A viajando, gente acha. aparecem, né? Mas olha, você E sabe como que que essas histórias, esses encontros? a gente às vezes não tem a Dimensão. maturidade para entender certas coisas e fazer coisas que hoje eu digo poderia ter feito. Escrever certas histórias que as crianças me contavam, porque eu não conseguia guardar tudo, mas era. Pois hoje nós estamos registrando várias Pois é, delas mas aqui olha, eu para vou te ficar. contar uma de um aluno Sim, que um dia eu estava explicando, né, os problemas em sala e ele não conseguia entender um problema. sim. Aí ele dizia: não, professora, você está errada, não é assim. Os alunos diziam: não, fulano, a professora está certa, para pensar. E eu explicava de novo, ele não conseguia. Eu fui brincando, falei assim: fulano, você é a cruz da minha vida. Aí, olha, eu acho uma das coisas mais lindas que já aconteceram lá naquele curso. No último dia de aula, né, as crianças indo embora, tinha umas chorando, porque eu não sei porque era tão difícil. E eles tinham que estudar tanto, que eu não sei como é que eles gostavam tanto, mas eles gostavam, né? E ele ficou por último para sair do curso. Aí ele chegou para mim: professor, eu posso te pedir uma coisa? Eu digo: pode, claro. Promete que eu nunca vou deixar de ser a cruz da sua vida? Olha, isso está aqui dentro do meu coração, eu não consigo esquecer, eu estou vendo ele. Isso Aquilo, tem, que 10, 15, 20 anos atrás. Você vê como nossa. marcam as histórias, né? Antes de começar o Covid, ele me convidou para ir ao casamento dele lá nos Estados Unidos. Mas aí eu ia. Ele disse: professora, vai, porque você tem seus filhos lá, leva os seus netos no meu casamento, eu vou ficar tão feliz. Eu digo: eu vou. Logo depois, o Covid fechou todas as Paralisou. fronteiras para tudo. E aí estragou tudo. Não teve como ir. Não tive como ir e não sei nem se ele casou. Porque eu nunca mais. Eu perdi meu Contato. contato com ele, porque eu acho que estragou meu telefone. Eu não sei como é que foi, a gente perdeu o contato, né? Leila, agora, dessas histórias todas, os teus filhos em algum momento estudaram, foram teus alunos também ou não? Foram. Todos eles? Olha, o Gustavo, o mais Nós velho, temos Gustavo, Eduardo e Vera. é, Gustavo, o mais velho. a Vera é a mais velha, Ah, sim. mas dos homens Certo, é ele é o mais verdade. velho, Sim. né? A Vera sempre me ajudou em tudo. Nossa, nós estávamos sempre juntas, bolando as coisas, fazendo Que as bacana. coisas, sabe? Agora, o Gustavo, eu tive que operar, o magista estava no início, Sim. então eu disse: Gustavo, você vai ter que dar aula de matemática por mim. Eu, mãe, você professor? Como é que você quer? Meu filho, família é para um ajudar o outro. Você vai ter que ir lá e vai ter que dar aula de matemática. E ele foi e deu. Te Ah, substituiu lá me durante um tempo. substituiu durante uns E dias. o convívio, agora você falou da tua infância e da tua adolescência. Agora vamos falar da infância e adolescência dos teus filhos. Como que era essa relação toda ali entre você, o pai e eles? E como se deu essa formação? Foi Olha, toda aqui em Brasília?
Não, vocês Não, se mudaram, não? eles nasceram no Rio de Janeiro e a Vera nasceu no Rio Grande do Sul. É verdade, certo. Aí passamos um tempo lá no Rio de Janeiro, depois viemos para Brasília. Ela já estava fazendo a universidade, né? Veio e foi para a UNB, Sim, teve direito, né? Foi para a gente para os Estados Unidos, a gente não ia sem ela de jeito nenhum, né? claro. Tinha que ir a família Vocês toda. passaram 2 a 3 anos nos Estados 2 Unidos anos e meio. por conta de um cargo que o Rodolfo foi ocupar, teu marido. Foi, A gente viajava junto nas férias, um estava do lado do outro para o que precisasse. Nós éramos 5, como é que chamava? Os cavaleiros da Távola Redonda. Nós éramos 5. A gente foi muito feliz junto, sabe? Tanto que eles falam: ai, mãe, como era bom. A gente viajava junto, a gente fazia as coisas juntos, né? Eles sempre falam sobre isso, a gente. Isso numa época em que não tinha celular e nem tinha mídias sociais, talvez por isso, porque A hoje gente, nós vemos muito a isso, gente né? não tinha nem telefone. Nem Sim, telefone. exatamente. E olha, se eu for contar isso agora, você vai rir. Conte. Eu não sei como é que a gente conseguiu vencer na vida, porque quando a gente conseguiu comprar um apartamento, nós compramos um apartamento e acho que 3 linhas de telefone no Rio de Janeiro, que era uma coisa que naquela época valia muito. Sim, tinha até ações das empresas de Aí telefonia nós fomos construir o apartamento que a gente mora hoje. hoje, né? Certo. Nós vendemos tudo e pusemos o dinheiro na poupança, ou sei lá. Não foi quando tiraram o dinheiro de todo mundo? Nós ficamos sem nada? Sim. Que coisa Nós tivemos que terrível. começar a vida toda de novo, né? Toda de novo, mas a gente conseguiu. A gente Que conseguiu. maravilha. Não, essas histórias são encantadoras. Nós vamos fazer uma pausa aqui e vamos gravar um segundo episódio em que vamos conversar com a Leila sobre viagens, sobre projetos e um assunto que toca muito o coração da Leila, que são os netos. Eu tenho certeza que esse coração vai se derreter nesse segundo episódio. Então, estamos conversando aqui com uma pessoa maravilhosa, encantadora, como todos os nossos convidados. Esperamos que vocês acessem nossas redes sociais. A nossa página é www.podcastdaexperiencia.com.br. Lá tem a indicação das outras mídias sociais. Espero que vocês nos acompanhem para o segundo episódio, que tem histórias da Leila que são melhores e mais cheias de detalhes que vão nos divertir muito. Até o próximo episódio.